Eu sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Eita, menino! Eita, bom dia, pessoal! É que eu tô morrendo assim, ó, desse tantão assim, de saudade de vocês, minha galerinha do 7º ano. Olha, nós estamos aqui de volta, vocês aí, eu aqui, mas nós estamos aqui pertinho de coração, não é não? E hoje nós vamos prosear, vamos para aula de geografia, para modo a gente ficar sabido, né não, pessoal? Olha, eu vou passar a bola pro professor Jorge, para modo ele conversar com vocês, e assim que tudo isso aí passar, a gente se vê novamente, né não? Eita! Bom dia, pessoal! Espero que todos estejam bem, vamos para a nossa aula, e hoje nós vamos falar de quê, professor, hein? Vamos falar sobre a formação e cultura da população, principalmente da população brasileira. Nós temos aqui um quadro da Tarsila do Amaral, esse quadro chama-se Operários, e isso sintetiza muito a aula de hoje que nós vamos ter, que é essa multiplicidade de rostos, de caras, de formas, de cultura que o nosso país possui. Né? Então a gente vê nesse quadro aqui uma diversidade de fisionomia, de estereótipos, e que vai falar muito do que nós vamos tratar hoje na nossa aula, tá bom? Fica ligado, anota aí as perguntas, as dúvidas, para a gente tirar posteriormente. A formação do povo brasileiro, ela é bastante miscigenada. Que miscigenada mesmo, hein? Miscigenação seria uma mistura, né? E é uma mistura boa. Eu sempre digo assim que o Brasil teve a melhor mistura que a gente pode existir. Sabe quando a gente mistura vários ingredientes, faz um bolo bem gostoso? Foi o que virou o nosso Brasil. Pois bem, são inúmeras as raças que favoreceram a formação do nosso povo brasileiro. Por isso que nem todo, né, no Japão todo mundo tem cara japonês, é tudo igual. E aqui no brasileiro nós somos todos diferentes, cada um com uma característica linda, bonita, as fisionomias e os estereótipos são diversos. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Por isso que eu iniciei hoje, o Zé começou hoje, com um trechozinho da música do Antônio Nóbrega, que fala: sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, que são algumas das grandes tribos indígenas que existiam aqui no Brasil, bem antes do homem branco vir colonizar e explorar as terras brasileiras. Olha só, quem já era dono das terras brasileiras? Exatamente, os índios, que receberam esse nome, não eram chamados de índios, mas eram os nativos, já eram seres humanos, as pessoas que já habitavam as terras brasileiras aqui muito antes dos portugueses, todos os europeus atracarem aqui com as suas naus aqui em terras brasileiras para explorar. Então nós temos que ter essa consciência de quem habitava, de quem usufruía desse ambiente do Brasil, das terras, e de qual era a relação. Esse povo indígena, esses nativos que já tinha a sua religiosidade, já tinha a sua forma de viver, né, a sua comunidade, existia uma forma social de convívio já estabelecida entre essas tribos. E aí vem algo diferente para interferir nessa forma de convívio. Vamos lá! Aqui é apenas uma imagem ilustrativa desse povo indígena. Antes do descobrimento do Brasil, o território era habitado por povos nativos, como eu já falei. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão o Carajá, o Ororó, o Caicangue, Yanomami. No passado, gente, eram cerca de 2 milhões de indígenas, de pessoas que habitavam o nosso território. Nosso município, Caucaia, é um município onde abriga alguns remanescentes de povos indígenas ainda. Nós temos aqui muito forte ainda a cultura e ainda resistindo toda
o inchaço urbano e da cultura branca, os tapebas, nós temos também os povos anassés. Mas no Ceará nós temos diversos povos espalhados que tentam ainda buscar, brigam, resistem ainda e lutam pela sua demarcação de terra e pelo reconhecimento. Indígenas esses que por muito tempo se esconderam. A gente pode depois falar só sobre os povos tapebas, que eram povos aqui de Caucaia, que tinham vergonha de se identificar indígenas, né, com medo de sofrerem alguma forma de preconceito, ou mesmo serem exterminados, como bem antes eram feitos. Tá? Para a Constituição brasileira, são 3 os tipos de índios do Brasil. Nós temos os índios isolados, que são a FUNAI, ela cataloga várias tribos, dentre elas tem tribos indígenas ainda no Brasil, por incrível que pareça, que nunca tiveram contato ainda com o homem branco, que preservam toda a sua cultura, as suas tradições, suas formas, suas danças, o seu fazer social. E nós temos indígenas em vias de integração, seriam aqueles indígenas que têm a sua cultura, mas já está tendo cultura também, está tendo a sua cultura também intervida pela cultura branca. Temos vários desses ainda, mas que fica ali oscilando entre a sua cultura primitiva, né, com a cultura também que vem sendo colocada para eles. E nós temos as integradas, que por exemplo é o povo tapeba. Eu lembro que a minha filha ainda pequena, a gente passava ali pela ponte do Rio Ceará, onde tem uma comunidade da ponte dos tapebas, e ela ficava me perguntando: pai, cadê os índios? Que eu dizia que lá moravam índios, né? Pai, cadê os índios? Eu ali, filha. Ela a imagem que a escola passava era um índiozinho, né, semi-nu, com a penazinha, né, aquele indígena que muitas vezes está ilustrado, às vezes, nos nossos livros didáticos, de algumas formas. E a gente não sabe que o indígena hoje, ele passou por toda essa aculturação, e ele usa o celular, ele usa a camisazinha da seleção brasileira, né? Ele usa tênis da Nike. É um indígena, não deixa de ser indígena, não deixa de ser um povo da cultura, mas ele já está, digamos, afogado dentro de uma cultura branca que foi, na verdade, imposta, né? Aqui, gente, geografia não pode faltar mapa. E aí nós temos aqui um mapa que o IBGE aponta esses pontos aqui, talvez não dê para vocês visualizar tão bem, mas no livro de vocês tem um mapa ilustrativo, onde mostra que esses povos indígenas que estão espalhados no Brasil inteiro, grande parte desses povos se encontram aqui na região norte, no Pará, no Amazonas, Acre, Roraima, como vocês vão ver. Mas nós temos também aqui no Ceará, todo o Nordeste, ou seja, no Brasil inteiro, nós temos ainda pontos de resistência, que a gente pode dizer. Ainda esse povo que ainda busca ainda tanta afirmação ainda dentro do seu território. E que infelizmente cada vez mais perde seu espaço. Nós vamos ter a outra tronco étnico que compôs a população brasileira, importante, que são os povos africanos, o grupo humano que sofreu uma migração involuntária, que vieram para o Brasil de forma forçada, pois foram capturados e trazidos para o Brasil nos séculos XVI e até o século XIX. Nesse período, eles embarcaram milhões de negros africanos que vieram para os trabalhos escravos, principalmente para trabalhar na lavoura e trabalhar na cultura da cana-de-açúcar. Muitos desses africanos, como a família de Zumbi dos Palmares, eram reis, rainhas, príncipes nas suas tribos lá na África. E aqui eles são vendidos como mercadoria, são estabelecidos formas muito selvagens de opressão desses negros, desses africanos, que vão trabalhar de forma cruel e desgastante também, né? Vamos passar. Aqui a gente tem a escravidão no Brasil. A gente sabe que o escravo ele era uma mercadoria, ele era vendido, ele foi trazido exatamente
com intuito de lucro também. Imagina aí, né, gente? Imaginar que esses negros eram colocados numa grande feira e eram examinados e eram comprados ali como se fosse um objeto. E aí nós temos aqui mais ou menos algumas datas bem rápidas que a gente tem a inserção desse povo no século XVI, trazidos para a produção de cana-de-açúcar. Depois do século XIX, a Inglaterra, ela interessada em ampliar o seu mercado consumidor, ela começa a pregar o intuito de fim de escravidão. E aí nós vamos ter várias leis que vão fazer com que se flexibilize essa liberdade desses negros. E aí nós vamos terminar com a principal lei, que é a Lei Áurea, assinada em 3 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, onde ela decreta onde todos os negros do Brasil estavam libertos. Mas será que essa liberdade foi real? Não é? Será que esses negros, esses escravos realmente conseguiram se livrar? O que é que vocês pensam? Quero saber, tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos um novo mapa e aqui a gente vai indicar terras quilombolas. O que são terras quilombolas? Grande parte desses negros, quem assistiu Escravizaura, essas novelas de épocas, elas retratam muito, são referências bacanas para vocês verem. E muitos desses escravos, eles fugiam das senzalas, das fazendas, e eles se embrenhavam em mata-dentro e construíam sociedades que eram chamadas de quilombos. Eles se agrupavam ali, criavam uma cultura, uma pequena sociedade, e esses locais foram chamados de quilombos. E esses quilombos permaneceram, foram territórios de resistência, a gente poderia dizer. E até hoje esses quilombolas eles tentam a afirmação principalmente das terras. Aqui em Caucaia é maravilhoso porque nós moramos no município onde nós temos esses grupos indígenas, e temos também os quilombolas. No Capuã a gente tem uma comunidade quilombola também no nosso município, onde também está no processo de demarcação. A luta deles também pela posse de terra, que é uma forma de reparar os danos que foram causados a eles. Então aqui nós temos distribuído esses verdinhos, aqui que vocês estão vendo, são grupos de quilombolas onde já as terras foram tituladas, foram realmente registradas, entregues a eles, mas nós vemos muitos outros grupos que ainda estão em processo de demarcação dessas terras. No Brasil, nós não temos nenhum grupo reconhecido, na verdade. Nós temos aqui 30 grupos nesse processo ainda de reconhecimento e de afirmação de suas terras. E nós vamos ter os migrantes europeus. Nós temos a primeira leva, que foram com os colonizadores, principalmente portugueses, holandeses e espanhóis. E depois, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava devastada, onde assolou a fome na Itália e em alguns outros países, esses migrantes eles passaram a ser atraídos. O próprio Brasil incentivou a vinda desses trabalhadores. Isso culminou principalmente com o fim também da escravidão, e eles vêm ao Brasil também para trabalhar nas lavouras, nas fazendas e ocuparem o Brasil, principalmente a região sul e sudeste do Brasil começa a ser ocupado. Por isso que a gente vê aquela galera lá do sul, sudeste, brancão, dos olhos azul, e essa galera realmente europeia que realmente firmou os seus pés ali, as suas raízes, principalmente na região sul e sudeste do Brasil. Dentre os principais grupos que nós falamos, nós temos os japoneses, os sírios e os libaneses. Nós temos várias comunidades japonesas espalhadas no Brasil. Esses migrantes até hoje, isso aí foi no século passado. Não, nós vivemos essa migração até hoje. Nós temos aí vários venezuelanos, o povo da Síria que acaba entrando também no Brasil, de outros países que sofrem, muitos africanos, já que a África, o continente africano em si, na sua totalidade, passa por grandes dificuldades. Nós vemos uma leva de africanos hoje vindo ao Brasil buscando possibilidades melhores de sobreviver, e isso não para, ou seja,
miscigenação brasileira, ela é contínua. E aí, com tudo isso, com toda essa mistura, esse caldo, menino, que a gente vai botando um pouquinho do índio, um pouquinho do africano, um pouquinho do branco, do japonês, eita, menino, e vai mexendo nesse caldeirão gostoso. E aí sai um ingrediente maravilhoso que chama-se diversidade. Então nós temos uma grande diversidade de cultura, de danças, de forma de falar, que esses povos deixaram como herança. As danças indígenas, dormir de rede, tomar banho, gente, é algo muito peculiar dos indígenas. Essa coisa da higienização, a gente dê graças aos indígenas, que eram extremamente higiênicos. Pode pensar? Né? A capoeira, a gente tem essa cultura, isso já é cultura, né? Já trazida dos africanos, é uma forma deles também mesclar a luta com a dança, para ter uma questão histórica também aí envolvida na capoeira. A religiosidade, o candomblé, a umbanda, que foram trazidos também da África e estão incorporadas para passar. E aí é importante que a gente fale de algumas coisas, né? A gente vê que o Brasil é diverso, toda essa diversidade, mas existem alguns mitos de democracia racial. Então, às vezes a gente diz que a escravidão ela acabou, mas na verdade, o que é que aconteceu? Nós temos um país que ainda possui o racismo, né? O racismo burguês, um racismo velado, talvez. Mas nós vamos ver aqui, ó, algumas imagens que eu coloquei de jogadores brasileiros que vão para a Europa, onde a torcida joga banana, vocês já devem ter visto isso, não é? Nós vamos ver vários povos, os pretos, que a gente chama assim, nas ruas, protestando, onde a grande parte das pessoas que são assassinadas e mortas nas favelas são os pretos, são os negros, né? Pessoas que estão realmente na linha de frente da bala, da violência. Aqui a gente tem uma chargezinha que lembra uma apresentadora, a Maju, né? Maju Coutinho, que apresenta, na época apresentava a previsão do tempo. Vou até ler para vocês. Previsão do tempo, 500 anos sendo impune com as pancadas de racismo e intolerância nos tempos nublados. A Maju que conseguiu, né, hoje ter uma profissão, se estabelecer socialmente e profissionalmente, mas mesmo assim ainda sofre racismo pelas internets, pelas redes sociais. E nós temos agora, nesse momento muito atual, aí o BBB, né, a gente tem aí uma negra, né, uma preta, que venceu, e a gente, quem está ligado aí nas internets vai conhecer um pouco da história dessa mulher que conseguiu ser médica, mas que sofreu e ainda sofre olhares tortos, né? Até mesmo, por exemplo, ela conta que ela dentro da sala de cirurgia, ela era confundida com a faxineira, era confundida com a auxiliar técnica, mas ninguém acreditava que ela poderia ser a médica. Infelizmente, a gente carrega muito isso. E os estereótipos do Brasil. A gente tem uma diversidade de cultura, mas ainda tem algumas coisas impregnadas que são vendidas para fora como o quê? Como que o Brasil é o Brasil das mulatas, que é o Brasil do carnaval, que o Brasil é o país do futebol, e que o Brasil... E o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, o país do futebol e o país do carnaval. Será que o Brasil é só isso? Me diga aí, o que é o Brasil? Pergunto para você, meu aluno do 7º ano. Se você dissesse com uma palavra, o que é o Brasil? Será que dá para a gente resumir o Brasil nesses 3 aspectos? Que o Brasil, o jeitinho brasileiro, que o Brasil é apenas de corrupção, que o Brasil é só oba-oba, carnaval, samba, e que o Brasil é apenas futebol? Quero saber, tá bom? É importante a gente valorizar toda essa diversidade, não existe cultura melhor do que a outra, então é importante que a gente respeite o aspecto regional, a religiosidade, o gênero, homem, mulher, as orientações afetivas, os homoafetivos,
todos esses povos, todas essas pessoas, essas minorias, elas precisam ser respeitadas e têm o seu direito garantido, inclusive na Constituição. E aqui a gente tem um retrato muito recente, que são dos imigrantes refugiados. Aqui nós temos 9.559 pessoas de 82 nacionalidades que acabam entrando no Brasil em busca de emprego, em busca de melhores oportunidades de vida. E aí eu quero terminar a nossa aula com um textozinho de Darcy Ribeiro, que diz assim: todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles negros e índios supliados. Todos nós, brasileiros, somos por igual a mão possessa que o suplicou, a doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram, para fazer de nós sentida e sofrida, que somos e a gente insensível e brutal que também somos, como descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da maldade destilada e instilada em nós, tanto pelo sentimento da dor, intencionalmente produzida para doer, mas quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças e convertidas em pasto de nossa fúria. Pensemos nossas formas de ver as pessoas, pensemos a forma como o Brasil foi ocupado, pensemos nessa miscigenação e pensemos nós como seres humanos, nós como seres que devemos respeitar a cultura minha, sua e a do outro. Sétimo ano, um forte abraço e até a próxima aula.